Então é isso aí, meu querido Kairós. Os sinais que nós devemos prestar bastante atenção são os sinais que o Senhor Jesus anotou, fez registrar nas Escrituras, para sabermos aqueles que acreditam em Jesus Cristo, aqueles que acreditam nele de fato, daqueles que não acreditam. Porque aqueles que não acreditam no Senhor Jesus, o amor do Pai não está neles. Entendeu? Então veja, os sinais são estes. Estes, está escrito, estes sinais seguirão aqueles que creem no meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem algumas coisas mortíferas, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Entendeu? Então, estes sinais nós devemos observar na vida daqueles que se declaram servos de Deus e ministros de Jesus Cristo. Você leia o livro de Atos, que o apóstolo Paulo, Pedro, aonde ele passava, a sua sombra curava os enfermos, os paralíticos levantavam e andavam. Filipe entrou na cidade de Samaria, os demônios, fugiram. Paulo apresentou as credenciais do seu apostolado. Veja o que nós encontramos registrado nas Escrituras. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós, com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Entendeu? Então, o servo de Deus tem que mostrar os sinais do operar de Deus na sua vida. Agora, veja, há muita gente que nega por aí, tá? Agora mesmo eu tenho um camarada contestando os meus vídeos, mas apenas ele está usando as Escrituras contra as próprias Escrituras. Ele está usando a palavra de Deus para negar a palavra de Deus, mostrando, por exemplo, que Paulo deixou um seu companheiro de viagem doente, né? Paulo recomendou que Timóteo tomasse vinho por causa dos seus frequentes problemas estomacais. Então veja, estas coisas acontecem mesmo na vida de homens que são cheios do poder do Espírito Santo, que através deles, no seu ministério, as pessoas são curadas. Como explicar isso? Por que acontecem estas coisas? Ora, a razão principal é a idolatria. No nosso caso, a Congregação Cristã do Brasil, onde os ministros não fazem absolutamente nada, e as profecias que você ouve do púlpito são completamente irresponsáveis, porque são atiradas em cima do povo, caia na cabeça de quem cair. Quer dizer, quando dá certo, o camarada vai lá na frente e glorifica. Ele manda, a palavra falou comigo, e isso assim, assim, assim. Mas quando não dá certo, o cara se cala e se manca. Entendeu? Estas não são as profecias das Escrituras. Porque as profecias das Escrituras, elas têm endereço certo. Veja lá no livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo, em Éfeso, estava no meio da Irmandade e Ágabo, o profeta, veio, se aproximou de Paulo, tirou o cinto que ele usava, amarrou-o com aquele cinto e disse, estas coisas acontecerão ao dono deste cinto. Todos ali ficaram sabendo que Paulo seria preso. O que de fato aconteceu, ele foi levado preso a Jerusalém. Agora, na congregação, o pessoal atira as profecias aí no púlpito, eu vou abrir uma porta, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Mas, para quem são estas palavras? Todo mundo recebe, só que pode se cumprir, pode não se cumprir. Então, e nisso tudo há muita falsa profecia, sabe? Muita falsa profecia. Então veja bem,
As coisas desse jeito já é uma idolatria desgraçada, rapaz. Presta atenção e verifique isso comigo. É uma idolatria com esses anciães. Agora, imagine se o camarada fosse o super-homem, tá? Aquele que é intocável. Ele não tem problemas nenhum, não há dificuldade, não tem doença para atribular a sua vida. Deus permite isso na vida de ministros, servos de Deus, cheios do poder de Deus, para mostrar para nós o tempo todo que são vasos de barro, sujeitos às mesmas fraquezas, aos mesmos problemas, às mesmas enfermidades. O que sucede conosco, sucede com eles também. Eles são de carne, sabe? E se apertar, se pisar, se cutucar, dói. Tá aí, ó, o Valdomiro Santiago. Eu nunca vi em toda a minha vida milagres tão maravilhosos e em grande quantidade, tal qual é possível contemplar nesse ministério. Liga a televisão e você vai ver dezenas, mais centenas de milagres, coisas maravilhosas, coisas lindas. Contudo, aí acho que uns 20 dias atrás, um mês e meio atrás, derrubaram o homem, porque é uma idolatria também. O povo vai para cima dele, quer tocar no homem, derrubaram o homem arrebentou o joelho, precisou fazer uma cirurgia há uns 8, 10 dias atrás, não é? Está com problemas. Escuta aí o que ele fala na televisão. Agora mesmo ele está orando de joelhos e você vê que ele tem dificuldade para ajoelhar. Por quê? Por que isso? Por quê? Se o homem é de carne, nós não somos ninguém. Ele está falando isso o tempo todo. Eu não sou ninguém, eu sou um miserável pecador, eu não mereço nada de Deus. E o povo vai atrás com uma idolatria tão terrível. Então essa é a razão que Paulo deixou o companheiro dele de viagem doente lá, acho que foi em Troade ou em Mileto, exatamente, que recomendou que Timóteo tomasse vinho por causa dos problemas deles de estômago. Entendeu? Essas coisas acontecem. Nós somos sujeitos às mesmas fraquezas, todos nós. Mas isso não é argumento para contestar as verdades da palavra de Deus, que os sinais de Deus devem se manifestar, aparecer na vida de todo aquele que se declara servo de Deus e ministro de Jesus Cristo. Ora, há muitas explicações. Uma delas pode ser que Deus quer que a nossa confiança e a nossa fé esteja somente no poder do Espírito Santo e na sua palavra. Então está sempre o tempo todo mostrando que estes homens são feitos de barro, limitados, pequeninos, e que o poder reside apenas em Jesus Cristo e na sua palavra. Essa é uma das explicações. Agora, usar estas coisas para negar as verdades da palavra de Deus, isso é muito próprio do diabo, que usa a Bíblia contra a própria Bíblia. Mas é evidente nas Escrituras que os sinais de Deus, que o Senhor Jesus mandou que observássemos, deve aparecer na vida de todo aquele que se intitula servo de Deus e ministro de Jesus Cristo. Agora, quem não crê no Senhor Jesus, ou está aí cheio de confusão e não permanece na palavra de Deus, evidentemente que vai negar esses sinais. Isso é normal. Você quer ver as testemunhas de Jeová? Pergunta para eles se os milagres acontecem nos nossos dias. Eles vão dizer que não, que isso não existe, né? Por quê? Porque eles negam a divindade de Jesus Cristo, não é isso? Então, imagine se o Espírito Santo vai usar estes homens para realizar prodígios, sinais, maravilhas. Os mórmons lá, vejam o que acreditam os mórmons. Os mórmons acreditam que Deus foi um homem igual a você, igual a mim, né? E que hoje habita num planeta chamado Colobe,
Lá ele está fecundando as suas mulheres e gerando nelas filhos espirituais que serão os anciãos da igreja aqui na terra. Jesus Cristo também é um homem como você e como eu. Então, esses homens negam o Espírito, os milagres e as maravilhas. Por quê? Eles não acreditam em Jesus Cristo. E há outros grupos mais por aí, que negam os milagres, sinais e prodígios. Mas isso também está acontecendo na congregação. A congregação está negando a divindade de Jesus Cristo. Está lá na lista secreta de ensinamentos que Jesus Cristo foi feito Senhor e Cristo depois da ressurreição. Então, estão dizendo que Jesus Cristo foi um homem como você e como eu, negando a própria doutrina da congregação, que diz que em Jesus Cristo havia duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então, fazendo essas afirmações, além de negarem o que as Escrituras dizem, porque Jesus Cristo é o Verbo encarnado, lá no capítulo 1 de João declara isso, que o Verbo se fez, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então estão negando a palavra de Deus, não são só esses versos, não. O Velho Testamento e o Novo Testamento mostram isso. Estão negando a divindade de Jesus Cristo, dizendo que ele foi feito Senhor e Cristo depois da ressurreição. Desta maneira, estão tornando Jesus Cristo um impostor, um farsante, um enganador, porque durante todo o seu ministério ele se apresentou como Cristo, e Senhor e Cristo, aceitou a adoração. Então veja, eu tenho vários vídeos mostrando isso aí. Você pode consultar e você vai descobrir que as Escrituras mostram que Jesus Cristo é Deus encarnado. É o próprio Deus vindo ao mundo encarnado. Então veja, estão negando a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo não opera, o Espírito Santo não opera esses sinais em nosso meio. Eu fui, mas nem para expulsar demônios. Nem para expulsar demônios, que é uma coisa que qualquer crente em Jesus Cristo faz. E eu já vi até uma pessoa católica nominal, vamos dizer assim, expulsar um demônio. Agora os nossos ministros, por quê? Porque sabe que se tentarem fazer isso, vão tomar uma surra, como tomaram aqueles 7 filhos do judeu chamado Seva, que se meteram a expulsar demônios. Viram Paulo expulsando demônios, se meteram a expulsar e saíram correndo. O demônio perguntou: Paulo, Jesus Cristo eu conheço, Paulo sei quem é, e vocês quem são? E saíram correndo, quase nus, quase pelados, tamanha surra que eles tomaram dos demônios. Então, veja, eu fui fazer um exame de bexiga aí em Guarulhos. Eu não sabia que eu precisava encher a bexiga d'água, com água. A enfermeira mandou tomar meia dúzia de copos d'água e voltar lá depois de uma meia hora. Dar uma volta e voltar lá depois de uma meia hora. Foi o que eu fiz. Aí cheguei num certo lugar e escutei uns gritos de uma criança. Foi por Deus, sabe, que eu atravessei a rua e fui conversar com uma mulher que estava em frente àquela casa. Eu perguntei: o que está acontecendo? Estão maltratando alguma criança? Ela falou: não, isso aí é o meu cunhado. Quando a minha sobrinha quer alguma coisa e meu cunhado nega, ela fica desse jeito. Aí a menina pôs a cara na janela e eu vi. E eu falei: olha, essa menina não é birra dessa menina, teimosia. Ela está endemoniada. Aí aquela mulher que tinha jeito de crente, sabe? Depois eu vim a saber que ela era da Assembleia de Deus. Ela falou: é verdade, irmão. Eu falei já isso para o meu cunhado, já disse isso para o meu cunhado, mas ele não acredita. Ele não acredita. Bem, aí o pai da menina pôs a cara na janela também, viu que eu estava conversando com a cunhada dele, saiu e veio conversar comigo. E eu disse a ele: olha, meu irmão, isso aí não é teimosia da sua filha, não. A sua filha está endemoniada. Eu chamo o pastor da sua igreja, para ele vir aqui e orar com você, porque isso aí é demônio.
E é a obrigação dele de expulsar. Ele falou, não, mas ele não vem, irmão, ele não vem. Eu falei, irmão, mas por que não vem? Tem que vir, irmão, tem que vir. Ele falou, não vem, irmão. O ancião já falou no púlpito que é para a Irmandade nem passar na calçada da minha casa, que essa coisa pega. Olha só. Falou, e ainda continuou dizendo, olha, irmão, eu estou passando a maior humilhação, irmão, porque eu sou filho de pais crentes, eu fui criado no corredor da congregação. A minha esposa também, nós nunca demos problemas na igreja. Agora, se eu estou andando pela calçada, eles vão cruzar comigo, só para não me saudar com a paz de Deus, eles atravessam a rua. Se a gente se encontra na farmácia, no supermercado, eles viram a cara para mim, irmão. Eu falei, bom, irmão, então é o seguinte, você procura uma outra igreja. Vai na igreja mundial lá, leva essa menina lá que não precisa nem orar por ela. Só entrar lá, esse demônio vai sair e ela vai ficar livre. Aí ele olhou bem para mim e falou, não sente de entrar na minha casa? Eu falei, vamos lá. Entrei lá dentro, expulsei o demônio da filha dele, expulsei da mulher dele também. Então o que é isso? Agora veja qual é a atitude covarde desse ancião, esse falso profeta. Ao invés de admitir o fracasso do seu ministério, sabe? Ou pelo menos acreditar no poder de Deus para libertar aquelas almas, ir lá e orar com elas, não, ele transferiu a culpa. Ele deve ter dito para a Irmandade também, para aqueles que mais chegadinhos, falar, isso aí é gente, certamente pecaram diante de Deus, viu? Vai ver, ou ele, ou ela, ou a mãe, ou o pai pecaram diante de Deus, sabe? Estão fora, estão fazendo pecado por aí, sabe? E ó, nem mexa com isso aí, que isso aí é tudo do capeta. Esse povo aí é tudo desviado. Entendeu? Então transferiu a culpa para escapar, para justificar a sua incredulidade no Senhor Jesus. Está chegando aí um e-mail para mim. Eu tenho um irmão aí que mora aqui perto até da minha casa, sabe? Eu preciso conversar com ele pessoalmente. Mas está me dizendo que lá na igreja, na congregação do Itaim Paulista, que era atendida pelo irmão Zezinho, tinha uma irmã endemoniada que se levantou e foi lá na tribuna, foi lá no púlpito, e ninguém fez nada contra ela. Oh, imaginou um culto de louvor e o demônio toma conta do culto? Não tem uma pessoa para expulsar? Que é isso? Eu vou me informar mais a respeito disso aí, viu? Tem irmãos lá do Itaim que estão aqui perto, eu vou me investigar a respeito desse assunto aí. Eu conheci inclusive o irmão Zezinho, sabe? Eu tinha amizade com ele. Faz muitos anos que eu não vejo mais, nem sei se está vivo ou está morto. Mas que absurdo! Veja só, são falsos profetas. Na minha comum congregação tem uma irmãzinha lá, anterior, não a que estou agora, a anterior. Uma igreja grande, mais de 600 irmãos, tem uma irmãzinha que ficava possessa todo culto. O que acontecia? As porteiras pegavam essa menina, levavam lá, trancavam no quartinho. Só soltavam essa menina depois que toda a Irmandade tinha ido embora. Aí ela soltava a menina para ela voltar no culto seguinte. E 3 anos, irmão, o demônio se manifestando, todo culto. O que é isso? Não tinha ninguém para expulsar. Ó, ela casou. E o casal mudou para uma outra congregação aqui dentro da, não sei se é Suzano, Itaquá, não sei, foi por aí. 2 anos depois encontrei com um casal aí na Marechal Tito, e eu estava falando com o esposo dela e olhei para a cara dela, ela estava torcendo a cara na minha presença. Quer dizer, o ministério dela também não fez nada. O que é isso? Eu me lembro aí, tem um ancião que era da minha amizade, e foi ele que pregou a congregação para mim. Ele não pregou o evangelho, né? Ele pregou a igreja, sabe? E eu fui com ele, me convidou para ir congregar lá na Vila Antonina, onde ele atendia. Ele já é falecido. O ministério local, os porteiros, trouxeram lá um jovem endemoniado, sabe? E ele bem que tentou expulsar. Ficou lá o jovem rolando pelo chão, sabe? E ele lá tentando, tal, e depois desistiu, mandou levar o menino embora e proibiu o ministério de trazer pessoas nessa situação para ele tratar,
sabe? Então, cadê os sinais de Deus na vida destes homens? Onde estão os sinais de Deus na vida destes homens? Entendeu? Então, são falsos profetas. Tá aí, ó, tem um camarada aí, é endemoniado, hein? Já orei por ele, eu oro e expulso, ele sai, dá umas voltas por aí, fica um tempo, depois volta. Tem as recaídas, né? Entendeu? Então, veja, mas está querendo combater essas verdades das Escrituras aí que eu estou apresentando, sabe? Mas ele é filho de uma igreja que teve um péssimo começo, sabe? A congregação, veja, a congregação que teve um belíssimo começo, debaixo da liderança de um irmão, um caro servo de Deus, sabe? Está nessa situação negando as suas próprias doutrinas originais. Agora imagine esse camarada, onde o fundador se apresentava como o Elias prometido, sabe? Ele era muito esperto, inteligente, viu? Ele usava muito, sabe, um recurso, era a taquigrafia. Então ele vencia tudo quanto era debate, sabe por quê? Porque ele anotava tudo que as pessoas diziam, sabe? E depois ele sacava frases ali, isoladas do contexto, ó, e as pessoas não tinham como responder, porque de fato aquilo fora dito. Só que ele sacava do contexto e armava do jeito que ele queria e vencia as discussões. Esse homem aí liderou uma igreja, mas lá pelas tantas, sabe, ele acabou engravidando uma profetisa lá, sabe, e se meteu no rolo tal e acabou fazendo, ó, se enforcando, tá? Então esse rapaz aí é filhotinho dessa seita aí, sabe? É outra seita, sabe? Não tem muita diferença da congregação. Eles são os únicos, os verdadeiros, sabe? Largaram mão desse negócio de Elias prometido porque viu que por aí não dá muito certo, sabe? Mas estão aí com essas bobagens. Mas pergunta, vai lá ver se eles apresentam os sinais de Deus na vinda deles, se eles têm os sinais de Deus, né? Aliás, aproveito e pergunto para você aí, Cairós, você tem os sinais de Deus? Para você ficar pregando contra outros ministérios, tal. Para você... Eu pergunto, você tem os sinais de Deus? Eu tenho. Já há vídeos aí que eu estou contando a história. Demônios já fugiram da minha presença, já expulsei demônios várias vezes, tá certo? Entendeu? Quer saber também, já orei e as pessoas foram curadas. E eu não estou contando isso para vantagem não, que eu não sou ninguém, sabe? Já fui, beber veneno eu não bebi, nunca na minha vida, sabe? Mas eu posso dizer que a palavra do Senhor Jesus, que diz que se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, eu posso dizer que esse sinal já se cumpriu em mim. De que maneira? Eu fui picado por serpente venenosa, no dedão do pé, filho. Fui picado por serpente venenosa. A serpente venenosa, quando não mata você, dá gangrena. E você acaba morrendo da gangrena, a não ser que você tenha um tratamento médico. Olha, onde eu estava era impossível buscar um recurso, um antídoto, né? A medicina para me livrar do veneno da serpente. Eu pedi para o índio, a única coisa que é possível fazer é sangrar onde foi a mordida e sugar o veneno. Eu pedi para o índio fazer isso. O índio não teve coragem, eu não tinha como chegar o dedão na minha boca, era o dedão do pé direito. O que eu fiz? Eu me lembrei dessa palavra, que diz que se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Ora, eu não bebi, mas a serpente injetou o seu veneno no meu corpo. Então eu falei, vamos confiar na palavra de Deus, falei para o índio. Eu vou confiar na palavra de Deus, esqueça esse assunto, vamos para frente, porque nada vai me acontecer. E eu estou aqui, né? Estou aqui com a minha perninha, graças a Deus, viu? Tá bom? Então é isso, meu filho. Olha, eu até gosto dos seus vídeos, sabe? Eu vi um vídeo que você fez aí, apresentando as asneiras, sabe? Que muitas igrejas evangélicas estão fazendo, tá? Eu achei legal, é importante mesmo, sabe?
eu também vi o vídeo sobre a maçonaria que você fez sobre a maçonaria. Então eu gostei também, continua produzindo esses vídeos. Mas veja, o fracasso da sua intenção é o seguinte: você usa essas coisas para mostrar que a congregação é a Virgem verdadeira e todas as demais igrejas são prostitutas. Entendeu? Só que infelizmente, meu filho, a nossa querida e amada congregação, já se desviou, está longe das suas doutrinas originais, sabe? Estão pervertidos das suas próprias doutrinas. Entendeu, filho? Então me ajuda aí, cara. Você sabe produzir vídeos com qualidade? Presta atenção, examina as nossas doutrinas originais e me ajuda nisso. Que é isso, rapaz? Bom, agora veja bem. Se arrependa, tá? Se converta e acredite no Senhor Jesus. Senão, meu filho, não tem jeito não, viu, meu filho? É fogo eterno. E você sabe disso, não sou eu que estou enganando você. Examine o seu coração. O que seu coração lhe diz? Né? Você tem a certeza da sua salvação? A certeza da salvação da sua alma? Ou você sente uma expectativa de juízo? Que você vai ser julgado? Você vai comparecer diante do tribunal de Deus e vai ser julgado por causa das suas obras. O que você sente no seu coração? O apóstolo João, na primeira carta, capítulo 5, versículo 10, diz que quem crê tem em si mesmo testemunho. Entendeu? Que testemunho é esse, eu pergunto? É o testemunho da salvação. Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Não disse vai ter, não sei se vai ter, talvez tenha. Então quem crê tem em si mesmo, no coração, a certeza da sua salvação. A certeza de que vai viver na glória de Deus por toda a eternidade. Entendeu? Nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Entendeu? Então essa certeza eu tenho no meu coração. Procura ver o que acontece com a sua fé. No que você está acreditando. Você não tem certeza da sua salvação, sente no coração uma expectativa de juízo. Por quê? Porque você acredita mais na igreja do que em Jesus Cristo. Você acredita mais nos ensinamentos dos homens, todos fundamentados nas tradições, nos usos e costumes, do que nas palavras do próprio Deus, Criador do céu e da terra. É isso, meu filho. Então, eu não consigo enganar você nesse assunto, sabe? É o Espírito de Deus que testemunha no seu coração a real situação que você se encontra diante de Deus. Você sente no seu coração, examinando o seu coração, uma expectativa de juízo. Você sabe que você vai dar conta das suas obras diante de Deus. Por quê? Porque você ainda não se converteu, ainda não creu no Senhor Jesus e nem nas suas palavras.